No ano de 2000, eu fui surpreendida com um diagnóstico de tumor no cérebro e constatamos que eu estava com meningioma. Então fui para São Paulo, fiquei internada lá cerca de 3 meses e lá eu muito angustiada porque não sabia o que iria acontecer com minha vida, né? Eu sempre buscando a Deus em oração, sempre que entrava em contato com minha família, orando por mim, a igreja aqui em Montes Claros orando pela minha saúde, pela minha recuperação. E eu tive que ser submetida a uma cirurgia bastante invasiva, né, no cérebro, uma cirurgia muito delicada. E a princípio eu sentia muito medo, mas estava sempre orando a Deus e pedindo a Ele que me protegesse, porque eu sabia que diante daquele problema só Ele poderia me restabelecer a saúde. E lá, antes da cirurgia, eu senti a mão poderosa de Deus no momento em que eu passei por uma antessala, em que eles iam me aplicar a anestesia. Antes desta anestesia propriamente fazer efeito, eu senti que os anjos de Deus estavam ao meu redor, que eles me rodeavam lá naquela maca, todos com uma luz na mão, parecia uma lâmpada na mão. E eu percebi que aqueles dias todos de oração, que aquelas orações vindas do Brasil inteiro, de todos os meus conhecidos e parentes, tinham me fortalecido suficientemente e que eu estava pronta para passar por aquela cirurgia e que Deus estaria comigo. E assim eu dormi e só acordei após a cirurgia, né? E graças a Deus eu estou aqui, já faz alguns anos, eu estou bem, não fiquei com nenhuma sequela e Deus restabeleceu a minha saúde. Eu sou muito grata e sinto na minha vida o poder da oração. A oração intercessória é uma oração poderosa. Olá, boa noite, irmãos e amigos que já estão conectados conosco nesta noite, no nosso culto de quarta-feira, que é também o culto do poder, mas nós estamos desenvolvendo a série Descansar. Já começamos na semana passada, o segundo episódio hoje, e você está agora conectado conosco, conectado com Deus com certeza, para receber as bênçãos especiais de Deus para nós nessa noite. Eu sou o pastor Aguinaldo, pastor do Espaço Novo Tempo Marizal, e nós estamos felizes por compartilhar essa série contigo, ok? Que traz como objetivo principal aprender sobre o verdadeiro descanso para quem anda diariamente com Deus, para que tenha uma vida íntima com Deus e para aqueles que querem a salvação em Cristo Jesus, ok? Por isso que nesse momento, em meio a tantas provas, a tantos problemas da vida, nós estamos aqui descobrindo os caminhos que nos levam a ter uma nova vida, uma vida equilibrada com Deus. E nesse momento, para nós começarmos bem e começarmos também convidando o nosso convidado especial, que é aquele que nos traz o verdadeiro descanso, eu te convido aí onde você está, com quem você está, para que juntos possamos falar com o nosso Deus e interceder por aquelas pessoas que pedem oração para nós, aquelas pessoas que precisam das bênçãos de Deus, eu e você que também precisamos, e para que Ele ilumine a nossa mente no momento em que nós estivermos estudando a sua palavra. Amigo, irmão, irmã, você que foi convidado a estar conosco aqui, você que sempre nos acompanha em nossas programações, feche seus olhos e nós vamos falar com o nosso Deus. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, mais uma noite estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Queremos o verdadeiro descanso, queremos equilibrar a nossa vida com a Tua vontade, queremos fazer o Teu querer. Por isso, Senhor, ao abrir a Tua Palavra, que o Senhor fale ao nosso coração. E as pessoas que estão nos assistindo, que estão nas suas casas, no carro ou no trabalho, onde quer que elas estejam, que elas recebam as bênçãos do Senhor e aprendam a como descansar em Ti. Por isso, Senhor, nos abençoe nessa noite. Cuide de nós. Abra a nossa mente e o nosso coração para entender a Tua vontade. É em nome de Jesus que nós pedimos essas bênçãos. Amém. Como é bom falar com Deus. Por isso, meus amigos,
a ideia que nós temos de descansar, ela é um pouco variada, ok? Algumas pessoas pensam, talvez, o descansar estar deitado numa rede, tomando uma aguinha de coco, não é? Outros pensam, talvez, estar numa praia, descansando do trabalho, descansando dessa vida fatigada. Talvez numa cabana longe da cidade. Há vários conceitos sobre descansar. Quem já não pensou em descanso, não é verdade? Talvez, quando você pensa em descanso, você lembra da sua casa, um local confortável, aconchegante, né? Aquele lugarzinho gostoso, talvez na sala ou no quarto. Quem também já não pensou, por exemplo, quando pensa em descanso, na sua cama, aquele local onde você deita e esquece de tudo. Bem, quando nós pensamos em descanso, algumas vezes nós pensamos nos locais que nós mais gostamos. Para quem é observador do sábado, por exemplo, ele também tem um significado especial, o descanso, né? Alguns pensam que descansar no sábado é ficar sem fazer nada, não é? Mas há os que defendem também que esse dia de descanso nós devemos abster das nossas preocupações e obrigações semanais, pelo menos é o que a palavra de Deus nos ensina, e dedicar um tempo exclusivo para a família, para a igreja e também para as demais situações de missões onde você e eu possamos servir. Isso também é descansar no sábado. Bem, nessa noite eu quero tratar desse assunto de um prisma diferente. Pegando o texto de Êxodo, capítulo 3, do verso 7 ao verso 8, e analisando esses dois versos, nós vamos ver aqui um descanso de uma forma diferente, que é também um descanso para a nossa vida espiritual, para os nossos temores, para os nossos problemas, provações que nós enfrentamos na vida espiritual, assim como Moisés enfrentou em seus dias, principalmente no início do seu ministério. Eu vou pegar a minha Bíblia aqui, você pode acompanhar na sua Bíblia também, ou no celular, ou no tablet, o acesso que você tiver à palavra de Deus, só não fique sem conferir a palavra. E nós vamos ler Êxodo, capítulo 3, verso 7 e verso 8. E olha só o que a palavra de Deus diz para nós. Disse o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Eu não vou terminar todo o versículo, vou parar por aqui. O que nós precisamos para meditar nessa noite está aqui nessas palavras, ok? Bem, o contexto aqui é o seguinte: Moisés estava começando o seu ministério. Se você analisar o capítulo 3 desde o início, e o capítulo 2 também, você vai perceber que há aqui uma descrição de como foi a infância de Moisés, de como foi a sua educação, ok? Como foi o seu nascimento, não é? E nesse momento, então, nós nos deparamos com Moisés recebendo o chamado de Deus para ser o libertador, porém Moisés, com todas as suas limitações, ele resiste ao chamado de Deus. E aí Deus começa a dar algumas lições que são extraordinárias para Moisés. Somente no capítulo 3 você pode tirar aqui diversas lições. Mas eu preferi me apegar aqui na questão do descanso em Deus, quando Deus faz um chamado para nós. Por isso que o tema dessa noite é descansar nas promessas de Deus. E o versículo 7 e versículo 8 tem algumas coisas interessantes para nós analisarmos. Talvez em algum momento da sua vida você tenha duvidado do amor de Deus. Talvez por alguma situação de perda. Mas analise comigo. Algumas citações nesse texto de Êxodo traz algumas lições para nós. Se você já viveu alguns momentos difíceis da sua vida, neste momento agora, ao analisar esses dois versos do capítulo 3 de Êxodo, você vai com certeza tirar algumas lições para o momento que você está vivendo. E eu tenho certeza que Deus, ele vai dar força, vai dar auxílio para que você possa descansar nele e para que você possa viver o momento difícil que você está vivendo agora com sabedoria, equilíbrio, sabendo que Deus está no controle de tudo. Olha que coisa interessante. O verso 7 e verso 8, Deus usa algumas afirmações para falar com Moisés. E ao analisar o que o povo de Israel já tinha vivido, o sofrimento do povo na escravidão no Egito, ele diz assim, algumas frases de afirmações.
ou palavras: certamente vi, ouvi o seu clamor e conheço-lhe o sofrimento. Era o início do ministério de Moisés. E agora, diante do chamado que Deus faz para ele, ele se sente inseguro de que ele poderia libertar o povo de Deus da escravidão. E aí então, Deus passa a ter um diálogo com Moisés e ele começa a afirmar e confirmar para Moisés que ele sabia de tudo, que o sofrimento do povo de Israel não havia passado desapercebido dos seus olhos, dizendo a ele que sabia de tudo o que havia se passado com o povo. E ele estava agora tranquilizando Moisés. E ele disse a Moisés que ouviu o choro do povo, os gritos dos pequeninos, o estalar dos chicotes no momento de escravidão e os corpos que haviam sido jogados à beira do rio Nilo. Nada tinha passado desapercebido dos olhos de Deus. Deus sabia, nos mínimos detalhes, o sofrimento daquele povo, do seu povo. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês que é importantíssimo ao nós analisarmos esses textos, esses 2 versos aqui de Êxodo. Talvez você esteja vivendo um momento bem difícil na sua vida. Deus sabe exatamente onde você está agora e o que você está sentindo nesse exato momento e vivendo. Ele vê, ele se importa, ele tem conhecimento. E o melhor de tudo é que ele se importa com você e se comove com tudo isso. Deus ele não fica vendo tudo isso acontecer sem que ele sinta o que você está sentindo. Porque ele está andando ao nosso lado. Então ele sabe muito bem o que nós estamos vivendo. Mas o inimigo de nossa alma, esse sim, ele quer que nós pensemos diferente. Que Deus não se importa conosco, que Deus nos abandonou, que Deus esqueceu de nós, que ele tirou o meu emprego, tirou a minha família, que nos momentos mais difíceis da minha vida ele me abandonou, que ele não participa dos meus sofrimentos. Talvez você seja uma mãe estressada com seus filhos pequenos. Talvez você está grávida e agora com muito mais responsabilidade. E aí você clama em seu coração: que injustiça a vida está fazendo comigo. Todos os que me rodeiam fazem o mal e estão prosperando, mas eu estou vivendo aqui essa maldição, essa injustiça. Talvez você já tenha pensado isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você esteja sofrendo mesmo. O pior dos sofrimentos que alguém possa viver aqui nessa terra. Mas olha só, Deus, ele está do seu lado. E ainda que você pense que Deus não quer saber de você, ele se importa com você, ele tem cuidado de você. E aí Deus olha para você, assim como fez com Moisés, e diz assim: eu sei de tudo isso. Olhe para mim e confie. Mais ou menos o que ele disse lá em Jeremias capítulo 29, verso 11. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, verso 11. Olha só, Deus confirmando o que ele já estava dizendo para Moisés e agora confirmando para mim e para você. Capítulo 29, verso 11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar fim o que desejais. Olha que coisa maravilhosa. Deus sabe de todos os nossos pensamentos. Sabe das coisas boas, sabe das coisas más, sabe o que pode beneficiar a nossa vida, sabe o que está passando no íntimo do nosso coração. Deus, ele se importa conosco. Ei, o Deus de Jeremias ainda vive e se importa com você. Em dado momento, Deus aparece para Moisés na sarça ardente. E Deus ensina a Moisés como ele pode descansar nas suas promessas. E nós podemos extrair aqui 3 lições importantes para o episódio na vida de Moisés, mas também para a nossa vida. E eu te convido agora a analisar comigo esses 3 lições que nós podemos extrair aqui desse encontro de Moisés com Deus. Primeiro, Deus está fazendo um chamado para Moisés, mas Moisés se achava incapaz de corresponder a esse chamado. E aí, quando Deus faz chamados, e Ele faz chamados para todos nós, talvez você tenha recebido um chamado para ser um médico missionário, talvez você tenha recebido um chamado para ser um pastor, talvez para ser um líder na sua igreja, talvez para diversos chamados que você pode receber. Um voluntário aqui no nosso país ou até fora do país. Talvez eu esteja falando com pessoas que receberam vários chamados. Mas olha só,
nós não podemos correr antes de sermos enviados. Devido à nossa intensidade, nós corremos antes de ser enviados. Várias vezes nós fazemos isso. Às vezes nós não temos paciência para esperar. E aí, por essa falta de paciência, nós muitas vezes queremos dar um passo maior que a perna, queremos colocar a carroça na frente dos cavalos, e aí nós fazemos algumas loucuras em nossa vida, pois queremos fazer as coisas do nosso jeito, achamos que sabemos tudo, que temos o controle de tudo, pois queremos fazer simplesmente do nosso jeito. Aí Deus diz assim: eia, ainda não enviei você, calma aí, espere até que eu dê a ordem. Corremos antes de ser enviados. Quem dá a ordem é Deus. Ele faz o chamado, ele confirma o chamado e é ele que nos envia. Nós não precisamos, neste momento, ficar impacientes. Deus está trabalhando no chamado e está trabalhando no envio também. Quantas decisões precipitadas nós já não tomamos? Quantas decisões que nos prejudicaram porque nós não sabemos descansar no Senhor, esperar no Senhor, devido à nossa pressa? Quantos pensamentos impulsivos, devido a não querer aguardar um pouco mais? É verdade que para algumas coisas nós não podemos esperar muito, demorar muito, mas em outras precisamos seguir o assim diz o Senhor. A segunda lição que eu tiro desse texto é que nós recuamos depois de ter fracassado. Após correr com a nossa própria pressa, quando vemos o erro, percebemos o abandono e aí tentamos encontrar o menor buraco para que a gente possa se esconder. E quem disse que temos que se dar bem em tudo? Esse conceito ele foi criado de forma artificial. O fracasso ele pode até ser um instrutor para nós. Olha essa carta de Tiago, capítulo 1, verso 2. Abra sua Bíblia no Novo Testamento. Tiago, capítulo 1, a epístola de Tiago, capítulo 1, verso 2, que diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Percebe que as provações, elas vão fazer parte da nossa vida? Eu me lembro muito bem quando no início da minha jornada cristã, da minha jornada espiritual com Deus, eu ouvi os sermões do pastor Bulhon, e ele dizia assim: no mundo vocês vão ter aflições, a Bíblia assim o diz. E quem disse que a vida do cristão é um mar de rosas? E ainda que você ande no vale da sombra da morte, você não precisa temer. Olha aí, são textos bíblicos e frases pregadas por um pastor que foi uma inspiração para muitas pessoas e que mostrou o caminho da salvação para muita gente, mas são palavras que nos mostram que na vida cristã nós teremos aflições. Mas o conceito criado de forma artificial, ele diz que você tem que se dar bem em tudo, mas a vida espiritual não é bem assim. E nós muitas vezes, por termos pressa, por não planejarmos e por não fazermos a vontade de Deus, recuamos depois de ter fracassado. Bem, a terceira lição que nós podemos ter aqui é que nós existimos quando somos chamados. A intensidade nos faz correr antes de sermos enviados. Nós falamos isso no primeiro ponto. E a insegurança os faz recuar. O segundo ponto do fracasso. Mas aí quando Deus nos chama, realmente nós resistimos. Resistimos quando somos chamados. E aí, eu não sei se isso já aconteceu com você, vem aquele sentimento de inferioridade. Você já passou por isso? Inferioridade? Isso não pode ser confundido com humildade. As coisas são totalmente diferentes uma da outra. Deus te faz um chamado e você se sente inferior na maioria dos chamados que Deus faz. É como se você sentisse que a sua asa quebrada, ela está declarando: não sou digno para tal chamado, para tal missão que Deus tem feito para mim. Nós estamos vivendo momentos críticos da história desse mundo. E a crise, ela tem atingido vários setores da nossa vida aqui na Terra. O mundo religioso, o mundo político, o mundo econômico. Bem, diante de toda essa crise, nós temos sido intimidados muitas vezes a não aceitar o chamado de Deus. E aí você, com a sua inferioridade, que não é a mesma coisa que humildade, já disse isso para você, você não se sente digno de aceitar o chamado que Deus tem feito para você. Queridos,
Deus não pede para sermos espetaculares, mas para sermos inflamáveis e estarmos disponíveis para cumprir a sua missão. E aí, Deus ele vai nos capacitando para isso, e você vai aprendendo a como descansar no Senhor. E era isso que Deus queria ensinar para Moisés. É verdade, Moisés ele estava se sentindo inseguro e não sendo digno para cumprir tal missão, mas Deus estava ali para motivá-lo e para capacitá-lo. E Deus justamente estava chamando uma pessoa que não se sentia uma pessoa apta para tal missão, para tal chamado, mas Deus estava ali pronto para capacitá-lo. Ele só precisava aprender a como descansar no Senhor. E aqui está uma lição maravilhosa para nós nessa noite. Quantas vezes você já não se sentiu incapaz de cumprir uma missão? Ou de responder a um chamado que Deus tem feito para você? Talvez o seu pastor já tenha em algum momento te chamado para ser um líder numa missão, ou participar de um trabalho voluntário, e você tenha resistido por se achar talvez inapto ou não digno para cumprir aquela missão que o pastor está te dando, ou qualquer outro líder. Deus, ele capacita você para essa missão. Você conhece bem aquela frase: Deus não chama os capacitados, mas ele capacita aqueles que ele chama. É Deus quem nos capacita. Talvez você com as suas falhas, talvez você por não conhecer ainda totalmente as suas habilidades e seus dons, você tenha dito não para Deus e não para a missão em algum momento, mas Deus está pronto para te capacitar. Deus está com os braços estendidos para que você possa descansar nele. E o descansar nessa noite é descansar nas promessas de Deus. Você percebeu o texto que nós lemos nessa noite, que diz que nós temos que ter motivação ou alegria diante das provações? E toda alegria, não é qualquer alegria, e que nós vamos ter momentos difíceis da nossa vida. Talvez um desses momentos difíceis seja descobrir qual é a sua habilidade, qual é o seu dom, qual é o seu talento para cumprir a missão que Deus colocou a nós, miseráveis seres humanos. Bem, o Deus Todo-Poderoso está dizendo que nós temos que viver uma vida alegre e feliz, porque Ele está no comando da nossa vida, Ele está andando lado a lado conosco. Deixa eu contar uma história para vocês que com certeza vai te inspirar a que você responda sim aos chamados que Deus tem feito na sua vida para cumprir a missão de pregar o Evangelho, de levar a palavra de esperança a pessoas que talvez ainda não conheçam Jesus. Eu quero contar para você a história de Larry e Venita. Eles eram um casal e eles viviam ali próximo ao estado do Amazonas, mais preciso ali no país da Venezuela. E aí então, em certo momento eles estavam fazendo uma viagem com os amigos. E Larry perdeu o controle do seu carro e no acidente o carro começou a capotar e Venita ela foi jogada para longe e na pancada que ela tomou ao ser arremessada para fora do carro, ela teve uma fratura na sua espinha dorsal, o que fez com que ela não pudesse mais ou que fosse ali impedida de andar. E isso mexeu muito com aquela família. E eles agora, depois que os médicos avaliaram o seu caso, disseram para Larry que ele teria que ter muita paciência, porque Venita não andaria mais. E ela ficaria num estado de quase que sem locomoção. E ele teria que ter muita paciência com ela. Talvez ela recuperaria poucos movimentos do seu corpo. O tempo passou e eles não perderam a esperança. E eles continuaram a missão que Deus deu para eles, para que eles pudessem cumprir nesse país. E quanto mais o tempo passava, mais eles se envolviam na pregação do Evangelho. Larry e Venita ganharam muitas pessoas para Cristo. Ela pregava o Evangelho como nunca, até mesmo mais do que quando ela conseguia andar com as duas pernas. Em um momento da vida deles, ao ser questionado sobre a missão que Deus deu para eles e esse impedimento na questão de saúde de Venita, sua condição física, eles disseram assim: talvez não sejamos muito, mas estamos disponíveis, com espinhos e tudo. Senhor, é a oração deles, inflama-nos para a sua glória. Eles aprenderam a descansar no Senhor, nas promessas do Senhor. E assim como Moisés, Venita e Larry foram grandes líderes e cumpriram a missão que Deus deu para eles, mesmo com as suas limitações, com espinhos e tudo. Moisés foi um grande líder e Deus está à procura de alguém com ouvidos para ouvir a sua voz, assim como ele ouviu, assim como Larry e Venita também ouviram.
com as mãos prontas para cumprir ou para fazer o seu trabalho. E também que tenha um coração disposto a reagir. Deus está à procura de pessoas que tenham ouvidos para ouvir a sua voz, que tenham mãos para trabalhar e um coração disposto a reagir. Se Deus faz um chamado, com certeza Ele estará renovando cada dia a promessa do descanso. Você não precisa desacreditar. Ele quer usar você com espinhos e tudo. E aqueles que descansaram ou que descansam no Senhor dirão assim: eis-me aqui, Senhor. Após uma grande lição de Deus, a motivação que veio do Senhor, e Moisés entender qual era o plano de Deus para a sua vida e para o povo, e que ele teria que libertar aquele povo da escravidão, ele então responde para o Senhor: Senhor, se o Senhor está me chamando e o Senhor tem um plano para a minha vida, eis-me aqui, Senhor. Moisés estava dizendo assim: agora eu aprendi a descansar no Senhor, pois a sua promessa com certeza se cumprirá em minha vida, no meu ministério e na vida do teu povo. Queridos, nesta noite, o meu apelo para você é para que você descanse no Senhor, com espinhos e tudo, com todos os seus problemas, suas dificuldades, suas aflições, o momento que você está vivendo agora. Talvez você tenha perdido a sua família, talvez você está passando com algum problema de saúde, talvez você tenha perdido o seu emprego, talvez você tenha perdido a esperança, a crença em Cristo Jesus. Faça como Moisés. Analise tudo o que está acontecendo. Você não precisa ter pressa em ir, mas você também não pode recuar diante do fracasso e nem resistir ao chamado de Deus. Se Deus está te chamando, Deus também vai te capacitando para a missão, porque Deus quer pessoas que estejam dispostas a serem ensinadas, instruídas, educadas por Ele. Essas são as pessoas que Deus está chamando para o nosso tempo. A nossa igreja, a igreja de Deus aqui na terra, ela precisa de pessoas que estejam dispostas a ouvir a voz de Deus, que tenham mãos para trabalhar e um coração disposto a reagir. Se eu fosse você, nessa noite, eu oraria assim: Senhor, há tanta coisa para fazer lá na minha igreja, lá na minha comunidade, lá na minha casa e na minha vida também. Senhor, me capacita para isso. Eu preciso ser uma sarça ardente, pegando fogo, inflamando pessoas para que elas possam também ter o desejo de conhecê-lo. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, para que você, mesmo diante das suas limitações, das suas dificuldades, você aceite o chamado de Deus e descanse no Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Essa vai ser a minha oração nessa noite, para que você onde você está, você que está me ouvindo, você que está meditando nas palavras, que já meditou nos textos bíblicos, aceite o chamado de Deus. Deus tem um plano especial na sua vida. Que Deus te abençoe nessa noite, que Deus te conduza nessa noite e que você aceite o chamado de Cristo Jesus. Descanse nas promessas do Senhor. Tenha uma boa noite. Deus, Ele anda contigo, Ele se importa com você.